Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje com o nosso canal executivo, chamando hoje como entrevistado José Mauro Nunes. José Mauro, nosso amigo, um amigo meu pessoal. E hoje o Zé vai falar sobre o mundo do trabalho, sobre essas transformações do mundo do trabalho. Eu queria te perguntar, Zé, obrigado por você estar aqui, eu te agradeço. Zé, quais são essas transformações do mundo do trabalho que você está observando hoje? Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar eu queria cumprimentar as pessoas que estão assistindo o nosso canal executivo da Cimbali. É um prazer estar aqui falando com vocês. Marco, também é um prazer aqui. Agradeço a oportunidade de estar podendo falar com as pessoas que estão aqui observando e acompanhando os nossos vídeos. Bom, as transformações no mundo do trabalho são inúmeras, né? Nós observamos hoje em dia uma mudança muito grande no sentido não apenas da matriz econômica, ou seja, nós temos atualmente uma mudança no sentido de que todos os processos produtivos sofrem uma grande influência da digitalização. E, em segundo lugar, toda uma questão de um questionamento a respeito da legislação e da flexibilização das normas de trabalho, tal como nós observamos a partir da década de 20 ou década de 30 do século passado. Então, essas duas grandes forças, leia-se, a mudança da matriz produtiva em direção a negócios digitais e, segundo lado, um questionamento e uma modificação das leis até então consolidadas no mercado de trabalho formal, levam a essa mudança. E como é que as mídias digitais elas entram dentro dessa questão, Zé? Assim, como é que elas entram dentro do mundo do trabalho? É fundamental porque o que acontece? Quer dizer, essa revolução no âmbito do processo produtivo, no sentido do que nós chamamos da introdução da digitalização dos negócios, ele é fundamental. Ela modifica, eu diria que, digamos, é uma das maiores revoluções que a gente pode ter na história da civilização humana. Por quê? Porque, em realidade, nós estamos passando de uma economia de bits, ou melhor dizendo, de uma economia de átomos para uma economia de bits. O que significa isso? Significa hoje que o grande produto ou o grande valor produzido hoje é a informação. Então, isso, de uma certa forma, muda completamente a forma de produção e captação de valor. Não apenas no sentido da produção da informação, como também da maneira como as empresas vão captar valor e gerar dinheiro com relação a isso. Bom, essas transformações na esfera produtiva impulsionadas pela tecnologia vão proporcionar também uma mudança muito clara do estatuto do trabalho. Por quê? Porque esse novo trabalhador ou esse novo indivíduo que navega nesse mundo digital, ele precisa desenvolver completamente novas competências, né? Ou seja, ele precisa desenvolver novas competências, que sejam competências que apontem para justamente não apenas compreender como funciona esse mundo no âmbito digital, mas também de como maximizar essas oportunidades. Então me parece que esse impacto no sentido da difusão da informação, né, no sentido da produção de conteúdo, no sentido do fato de que hoje em dia nós vemos a economia dos aplicativos, ou seja, cada vez mais pessoas transacionam utilizando aplicativos em plataformas móveis, sejam tablets ou celulares, ou telefones celulares inteligentes. A gente vê a ascensão das redes sociais, cada vez mais as pessoas consumindo informação, buscando informação, né, se informando em redes sociais. Tudo isso possibilita, e mais do que isso, as empresas também, os consumidores buscando informação nas plataformas digitais. Tudo isso gera um impacto muito grande no que nós chamamos, quer dizer, no mundo do negócio. E evidentemente que é a esfera do trabalho, que é tributária do mundo do negócio, porque a esfera do trabalho ela é da esfera da produção, ela sofre uma alteração muito grande nesse sentido. Bom, tem surgido uma série de novas nomenclaturas, novos nomes, né, que estão significando alguma coisa. Por exemplo, gig economy, sharing economy, access economy. Você podia explicar um pouco o que significa essas siglas? Eu costumo dizer, né, Marco, isso é bom você tocar nessa questão, porque não apenas a gente precisa dominar as competências desse mundo, como também a gente precisa dominar a gramática desse novo mundo. E, em realidade, o digital ele gera uma nova gramática, ele gera uma nova forma de você se relacionar. Que gramática é essa? Quer dizer, a primeira coisa que eu acho importante da gente chamar atenção é o que nós chamamos, quer dizer, de access economy. O que é a access economy? A access economy, em realidade, é o que nós chamamos de todos os negócios que justamente são integrados por plataformas digitais que visam justamente possibilitar que recursos que alguém possua e que esses recursos sejam ociosos. Que recursos são esses? Pode ser tempo,
pode ser usufruto de um bem, como um carro, por exemplo, ou um imóvel, um apartamento. Esses recursos usados de maneira ociosa ou subutilizados, eles possam ser utilizados por outras pessoas que desejam justamente utilizar esses recursos, mas porém não desejam ter a titularidade. Ou seja, inaugura uma nova área de acesso. Ou seja, esse novo consumidor não precisa mais pagar para ter o produto, ele paga para ter acesso ao produto. Bom, esses negócios, os negócios mais populares, no que a gente observa atualmente, então os modelos de negócios mais claros, por exemplo, são todos os aplicativos, quer dizer, de motoristas autônomos, então a gente tem desde o Uber, passando pelo Cabify, passando inclusive, quer dizer, pelo 99 Táxi, aqui no Brasil, etc., até modelos de compartilhamento de recursos ociosos, como imóveis, como é o caso do Airbnb. Então a gente chama isso de Access Economy. Bom, qual é a característica do Access Economy além desse compartilhamento de recursos e uma plataforma digital que une produtores e consumidores? É que justamente os consumidores pagam para ter esse acesso. Ou seja, esse acesso é monetarizado. Por que eu estou dizendo isso? Porque há uma diferença entre o que a gente chama de Access Economy para o que a gente chama de Sharing Economy, ou o que nós chamamos de economia do compartilhamento. Bom, a economia do compartilhamento ela parte da mesma premissa que a economia do acesso. Ou seja, você tem recursos ociosos que são de posse ou de titularidade de um produtor ou de alguém que fornece esse conteúdo ou esse recurso. Do outro lado, você tem alguém que deseja adquirir ou deseja ter acesso a esse conteúdo. Então, você tem uma plataforma digital que conecta a oferta com a demanda, porém, no caso da sharing economy, não há monetização. Ou seja, esse acesso é um acesso do qual o consumidor não paga para isso. Ou seja, ele não paga para ter acesso a isso. O compartilhamento é gratuito. Aí você pode compreender isso. Bom, Zé Mauro, como é que isso entra no mundo tradicional? Bom, nós tínhamos antigamente o Scambo. O Scambo é um exemplo disso. Nós temos alguns aplicativos hoje no Brasil, quer dizer, e no mundo também, que trabalham justamente com isso, com compartilhamento de tempo. Um deles, um dos mais interessantes, é um aplicativo de uma brasileira, desenvolvida na Inglaterra, que se chama de Believe. Believe é um aplicativo de compartilhamento de tempo. Ou seja, as pessoas entram na plataforma, se cadastram na plataforma, elas desenvolvem, elas listam as suas competências, né, e elas disponibilizam o tempo delas para transmitir essa competência para outras pessoas que desejam ter acesso a essas competências. E essas pessoas utilizam como moeda de troca outras competências. Então, por exemplo, né, digamos que você saiba tirar fotos, ou você saiba fazer vídeos, e eu, por exemplo, saiba tocar guitarra. Então a gente coloca nos nossos perfis, né, esse tipo de habilidade e nós disponibilizamos via uma moeda virtual que não tem valor monetário e nós trocamos isso. Ou seja, eu quero aprender com você como fazer vídeos e você quer aprender comigo como tocar guitarra. E nós compartilhamos esse tempo. Repare, né, isso é um sharing economy, porque em realidade não há um envolvimento monetário nessa transação. Por fim, existe um outro aspecto mais importante que é o que você chamou a atenção do que nós chamamos de gig economy. O que é a gig economy? A gig economy seria justamente o modelo por trás do empreendedorismo digital. O que significa isso? Seria o que já acontece em determinadas áreas da economia criativa. Isso já existe, por exemplo, no âmbito do design, isso já existe no âmbito da publicidade, dos negócios digitais, onde você tem a economia dos freela. Ou seja, pessoas que alugam o seu tempo em troca de, digamos, tarefas específicas. São pessoas que trabalham por projetos. Bom, o que é a gig economy? A gig economy é você justamente utilizar a plataforma digital para conectar pessoas que queiram vender o tempo delas para desenvolvimento de projetos, para, por exemplo, fornecedores que queiram contratar essas pessoas por tempo determinado. Então isso impulsiona não apenas a possibilidade que essas pessoas, produtores de vídeo, ou por exemplo designers gráficos, ou por exemplo professores que tenham essa competência, possam disponibilizar essa competência para uma audiência ou para um grupo de consumidores ou clientes maior, devido justamente a essa plataforma digital. Então isso seria, por último, o que nós chamamos de gig economy, que no meu entendimento está na ponta desse processo mais disruptivo de transformação da esfera do trabalho, que é o objetivo da nossa entrevista aqui hoje. Perfeito, Zé. E olhando para o futuro, o que você me diria? Você enxerga emprego ou trabalho? Qual é o modelo que prevalece
nas tendências que você está enxergando hoje? Pois é, Marco, é essa questão que vale $1 milhão ou vale o pote de ouro no final do arco-íris, né? Todo mundo se pergunta, né, o que vai prevalecer. Bom, na minha opinião, em realidade, eu acho que vão prevalecer modelos híbridos. Eu acho que você não vai ter o desaparecimento total do conceito de emprego tal como a gente entende na década de 20 e década de 30, o emprego formal. Mas eu acredito sim que haverá uma diminuição drástica de contratos de trabalho baseados em o que nós chamamos de emprego formal. Eu acredito que justamente pela digitalização, né, pelos negócios digitais e pela capacidade que essas plataformas digitais têm de conectar fornecedores a uma audiência muito maior de possíveis contratantes, eu acho que nós vamos começar a perceber todo um desenvolvimento e todo um aumento de, digamos, de contratos de negócios ou de trabalho especificamente que sejam mais flexíveis e mais orientados para tempos específicos de resolução de tarefas. Claro que, evidentemente, né, quando a gente começa a migrar do mundo do emprego para o mundo do trabalho, a gente está falando de novas competências. Né? E essas competências implicam em gestão de tempo, implicam em aprimoramento contínuo, então a gente precisa discutir educação continuada, porque em realidade a empregabilidade desse profissional que oferta o seu serviço via plataforma, ele necessita constantemente se capacitar, porque ele precisa ser atualizado. Então isso vai demandar, inclusive, desse profissional uma gestão da sua própria carreira e do próprio desenvolvimento do seu portfólio de competências. Então é importante a gente chamar atenção disso. Uma outra coisa muito interessante é a gestão do próprio tempo. Então esse profissional precisa, mais do que nunca, aprender a gerenciar seu próprio tempo, porque ele vai ser contratado para diversas tarefas ao mesmo tempo. Então ele necessita disso para que ele não perca prazos, e justamente uma das formas de auditagem da qualidade desse profissional é a entrega do produto com qualidade, mas no prazo certo. Então a gente começa a discutir plataformas lá fora, como TaskRabbit, que é uma plataforma que conecta, por exemplo, pessoas que justamente trabalham com consertos domésticos. Então, gasistas ou, por exemplo, bombeiros hidráulicos. E essas pessoas são avaliadas não apenas pela presteza do tempo de realização do serviço, mas pela qualidade de entrega do serviço. E a terceira coisa é que esse profissional novo que sai do mundo do trabalho, que é o contrato fixo, para o mundo de emprego ou mundo de jobs, ele precisa mais do que nunca ter uma noção de empreendedorismo. Ele necessita, sim, ele necessita entender ele como negócio, ele pessoa física como negócio. Então, no meu entendimento, essas são as grandes linhas de mudança que a gente observa hoje em dia. Perfeito, Zé. Olha, foi um prazer te ouvir. Eu acho que quem está te ouvindo, quem está ouvindo esse vídeo aqui no nosso... Nós estamos no escritório do Espaço Cymbalem, compartilhando esse conhecimento, compartilhando essa informação que José traz hoje aqui de uma maneira extremamente competente. Muito obrigado, vocês que estiveram aí com a gente. Zé, valeu. Muito obrigado. Muito obrigado, Marco. Eu queria agradecer a todos e fiquem ligados no nosso canal, porque muito mais coisa vai aparecer por aí, tá bom? Um abraço. Vocês gostaram desse vídeo? Se vocês gostaram, clique aí, poste no nosso canal de YouTube qual seria o tema que você gostaria de ver discutido dentro do Espaço Cymbalem. E a gente vai trazer esse tema para o nosso próximo debate. Tá ok? Se você gostou, compartilha aí. Muito obrigado.